Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar com esse nosso episódio de hoje e vamos dar aquele confere primeiro como anda ali a classificação, pois no último episódio chegamos ali ao top 10 do Brasil. Vamos colocar aqui para ver como é que tá isso? Então deixa eu colocar no Brasil. Vejamos aqui. Então, Diego tá ali com 2.736 em primeiro. Na sequência aqui não mudou nada do último episódio. Vem o Caio e o Cricor. E eu apareço ali agora no top 10 com 2.474. Bom, será que vamos conseguir passar o Fear aí nesse episódio de hoje? Que ele tá ali em nono com 2.477. Bora lá, começar. Vou colocar para jogar já. Vamos lançar o desafio. E tá procurando aqui um adversário, então, na faixa dos 2.324 para cima. Eu aumentei um pouquinho ali a variação, 150 pontos para baixo, para conseguir encontrar mais adversários. Vamos ver se vai surgir alguém para começar essa primeira partida. Bom, estamos buscando aí um oponente. Eu acredito que conforme vai subindo, eu vou ter que ir aumentando mais. E, bom, enquanto ele tá pensando aqui, contar uma novidade aqui para você que tá sempre acompanhando o canal, que a galera vem pedindo para eu retornar com os episódios da série de speedrun. Então, saindo com rate ali desde os 800 até os 2000 de rate. Então, eu recebi muitas mensagens do pessoal aqui da nossa comunidade dizendo que aprendia bastante com a série, como punir os adversários, muitas vezes na faixa de rate que você tá. Então, vamos voltar com a série amanhã. Vamos ter aí o primeiro episódio do retorno do speedrun, começando ali desde os 800 de rating. E é claro, vamos seguir aqui com a nossa série, só que vai ter alguns episódios de speedrun aqui no canal também. Caramba, tá impossível encontrar alguém, hein? Que coisa. Vou lançar de novo aqui. Vamos mexer na variação. Deixa eu colocar 200 para baixo, então 200 para baixo. E agora alguém deve aparecer, né? Não é possível. Temos um adversário 2.278. Eu não queria jogar com o pessoal ali abaixo de 2.300. A gente já passou aqui dessa fase, dessa faixa, né, de rating, mas não tinha adversário, né? Então foi o jeito. Vamos jogar aí contra o peão-rei dele, jogando uma defesa siciliana. E vamos jogar a siciliana clássica com lance cavalo C6. Vamos ver se ele vai jogar o bispo G5, levando para as posições do ataque Hauser, ou se ele vai jogar com o bispo C4, levando para o ataque Sozin, que era o favorito do Fischer, ou se ele vai fazer qualquer outra coisa, né? Vamos ver. Ele fez qualquer outra coisa mesmo, ele tomou em C6. E agora jogou bispo C4. Bom, o que ele está querendo com isso? Ele está querendo jogar E5, porque se eu tomar eu levo um bispo por F7. Então se eu jogar, por exemplo, G6, ele tem E5, que é forte. Então um lance sujo, esse lance dele, né? Um lance bem truqueiro, assim. Ameaçou o golpe. Eu vou jogar com E6, então, para não ter esses golpes em F7, que aí eu já defendo essa possível ameaça. Fazer um bispo E7 agora. E em algum momento eu vou tentar fazer o D5. O D5 que é um lance típico aí de siciliana, como ele fortaleceu o meu centro, eu posso ter essa ruptura em algum momento. Mas eu vou rocar primeiro, vamos colocar o rei em segurança, para não ter estresse depois. E provavelmente D5 no próximo lance seja interessante. Vamos lá, vou fazer D5, tentar pegar o centro. Por exemplo, se ele toma, peão toma, eu tenho um forte centro de peões, provavelmente já vou ter vantagem até na posição. Se bem que ele joga bispo D3, ele não tá tão pior assim, né? Bom, ele jogou torre D1. Torre D1. Claro, eu não posso tomar porque agora tá cravado. Mas se eu fizer um lance como dama B6, se bem que dama B6 o bispo fica meio sem defesa, né? Que ele vai ter E5. Interessante, interessante. Eu vou jogar um A5,
Qual que é a ideia desse A5? É eu poder tirar a dama, e se ele tirar o bispo para B3, eu tenho um bispo A6, já ganhando tempo em cima da dama dele. E ele não tem ameaça nenhuma por enquanto, aqui em D5, se ele jogar E5, cavalo D7... Pode ser um lance útil esse, o A5, com essa ideia de ter um bispo A6 em algum momento. Por exemplo, se eu jogar dama B6, é que aí E5 pode ser forte. Mas eu posso tentar dama C7, então. Eu jogo dama C7 com a ameaça de tomar em C4. Se jogar tomando em D5, tomo, tá ameaçando, não tem cavalo B5. Se bem que ele tem bispo B3 e fica com a casa B5 para ele. Não sei, tenho dúvidas agora. Quando ele tomar em D5, eu tenho dúvidas. Se eu vou tomar com peão de C ou com peão de E. Porque com peão de C, depois do avanço A5, ele tem a casa B5 para o cavalo. De repente ele pode me incomodar um pouco com essa ideia. Tem que ficar de olho nisso agora. Bom, enquanto isso, tudo certo por aqui. Deixa eu ver. Bom, agora se eu tomar com peão de E e ele jogar bispo D3, eu não tenho cavalo G4? Será que eu tenho esse lance? Porque cavalo G4 eu ameaço o mate e ameaço o bispo. Se ele jogar bispo E7, eu tenho dama por H2 e dama H1 mate. Se ele jogar dama por E7, o que eu posso ter? Eu posso ter dama por H2 e H1. Dama H2, rei H1. E se dama H1 cheque, rei E2, dama por G2. Não sei se isso é bom. Vamos lá, vou tomar com peão de E. Eu tô com essas ideias aqui de cavalo G4, mas eu não tenho total certeza ainda disso. Porque bispo D3, cavalo G4, dama por E7. Dama por H2, rei F1. Se eu jogar um lance como um dama H1 cheque, rei 1, dama por G2. Se bispo H7, rei H7, dama F8, tem dama por F2. Mate. Parece interessante a ideia. Cavalo G4, dama E7, dama H2, rei F1, dama H1, cheque, rei E2, dama por G2. E se ele jogar rei D2 para fugir, cheque, rei C1. E uma ideia também seria, depois de dama por H2, eu jogar um bispo E6. Com a ideia de torre E8 para ter um descoberto. Vamos lá. Não tô 100% seguro desse lance, não. Eu tô sacrificando uma peça inteira. E eu não vi concretamente se eu vou conseguir dar mate ou algo assim. Com o lance dama por E7. Mas eu tenho um ataque forte na posição. E tá caindo 2 peões já. Que vai cair H2, vai cair G2 também. Mas a posição complicada. Posição complicada, não é uma posição fácil. Porque se eu não tivesse esse bispo aqui em C8, eu tava ganho, porque eu teria um torre E8. Mas vamos lá, será que o sacrifício foi uma pendurada? Será que exclamou duas? Vamos descobrir daqui a pouco. Aqui que é um momento chave, porque eu posso dar o cheque dama por G2? Posso. Só que ele vai fugir
Ah, e agora, hein? Se eu jogar bispo... Ah, que bispo A6, não, hein? Bispo... Porque uma ideia que eu tenho seria jogar, por exemplo, bispo A6. Se ele toma em A6, eu jogo torre 8. E aí ele não pode tirar a dama para lugar nenhum, porque senão ele tá levando dama H1. Ah, aqui que é o momento, hein? Cheque R2, toma rei D2. Esse cavalo por F2. G1, cheque. Caramba, não sei exatamente para onde ir. Tem essas duas ideias. Qual que é melhor, Evandro? Qual que é melhor? Tira o bis para 6 para torre 8. Vamos lá, vou jogar bis para 6. Porque eu tava em dúvida entre essas duas ideias. Uma era cheque tomar em G2, porque eu já vou ganhar aí o segundo peão e tem uns teminhas de mate. E a outra ideia é trazer essa torre para E8 rápido, porque eu vou ameaçar a dama e vou tirar a casa de fuga do rei. Então, se eu controlo a casa E8, se eu controlo a coluna E, eu tô dando mate em H1. Basicamente é essa a ideia. Por exemplo, se ele toma em A6, eu jogo torre E8. E aí ele não tem uma casa boa para tirar a dama, porque eu tenho dama H1 dando mate depois. Bom, essa é a minha ideia com bispo A6. Agora, será que ele tem defesa? Talvez aqui torre 1, porque eu não vou ter o torre 8, que ele toma. Aí talvez cheque, rei, toma. Rei D2. Toma em D3, peão toma. É, pelo menos eu vou ter aí uns 3 peões pela peça, vai. De tudo, vou ter uns 3 peões, o rei dele passeando. Se ele encontrar essa defesa, que eu acho que é a defesa correta, ainda vamos ter essa possibilidade aí de sair tomando os peões. Acho que tá bom o que eu tô fazendo. Agora bispo A6, mas aí você não leva a torre 8? Essa era a minha ideia. Eu fiz tudo isso para que tivesse torre 8 aqui. Furei alguma coisa? Acho que não, né? Torre 8. Porque agora ele não tem casas para dama. Qualquer casa que ele tirar a dama, eu jogo dama H1 mate. Então ele vai ter que sacrificar a dama, forçado aqui. Se ele jogar torre 1 agora, eu dou um cheque. Rei E2, toma, bispo toma, e dama por G2. Porque se tomar em F8, eu tomo em F2 com cheque, rei D1, cheque. Caramba, eu sacrifiquei muita peça, hein? Tenho que tomar cuidado aqui, porque eu tô sacrificando peça demais. Eu esqueci de contar o material. Às vezes é importante contar o material quando você tá sacrificando peça assim. Ele vai sacrificando, sacrificando, de repente eu pego a dama dele, mas eu sacrifiquei aí umas 10 peças para conseguir a dama. Então tem esse pequeno detalhe aí da posição. Bom,
Vamos lá. Ele tá pensando agora o que fazer depois de torre 8. Caramba, essa partida ela é perigosíssima, né? Porque eu tô vendo aqui, se eu ganho só 4 pontos de rating. Mas se eu perco 12. Então tem que tomar muito cuidado quando coloca essa variação maior por conta disso. Caramba. Vamos lá, vamos ver aquela variante de novo. Se ele jogar torre 1 agora. Cheque, rei E2, cheque, toma. Dama por G2. Toma em F8. Cheque. Rei D1. Ele tá com o bispo em F8, né? Eu posso dar um cheque. Ah, esse eu não pensei. Pera aí. O que ele tá querendo com isso? Quer jogar um cavalo G1. Tá, mas... Vamos tomar essa dama aqui para começar. E agora eu faço torre 8. Por quê? Qual que é a ideia? Se ele tirar o bispo agora, eu dou cheque. Se cavalo G1, eu tenho o cavalo H2 dando mate. É, acho que aqui azedou pra ele, hein? Olha, ele jogou bispo C5, só que agora eu vou ter mate em 2. Eu dou cheque, cavalo G1 forçado, cavalo H2 é mate. Cheque. E agora mate com cavalo H2. Pô, bonitinho a partida, hein? Será que tava tudo certo? Essa é a questão. Será que tava tudo certo esse cavalo H2? Porque no fim o arremate foi bonito, mas talvez tenha recurso pra ele. Vamos descobrir agora. Bom, deve ter recurso porque não foi tão preciso assim a avaliação aqui do Stockfish. Ele deu 64,9 de precisão para o meu adversário, muito baixa a precisão dele, e 87,1 para mim. Então talvez eu tenha pendurado, será? Vamos fazer aqui a revisão, vamos descobrir. Então, ó, Siciliana, jogamos aí a variante clássica de novo. Ele jogou tomando em C6, que não é uma boa ideia. Ah, poxa, eu deixei passar cavalo por E4, né? Eu tinha pensado antes nessa ideia, eu achei que não funcionava porque tinha um cavalo E4, cavalo D6. Mas é verdade, quando ele tira a dama para E2, eu tenho cavalo por E4 agora. Se ele tomar de cavalo, bispo G5. E se tomar em E7, eu tenho cavalo por C3 intermediário. Toma em D8, toma em E2 com cheque. Caramba, ele interrogou duas de novo. Ah, eu tinha um cavalo por E4 de novo. Caramba, eu tive duas vezes a chance de jogar cavalo por E4. Porque aí sempre tem um intermediário, o cavalo por C3, atacando a dama dele. Joguei A5, ele A4. Nossa, de novo. Ficou meio ridículo a partida agora, né? Porque teve 3 vezes o mesmo golpe. Eu não dei o golpe, o cara não defendeu o golpe, ficou rolando ali, ficou no ar. Aí ele interrogou. Ah, cavalo G4 é o lance, hein? Cavalo G4 é o lance. Tá bom, teve um momento meio ridículo ali, de não ver o golpe, o cavalo por E4. Simplesmente eu ignorei a ideia, porque eu tinha visto antes, quando a dama estava em D1, e meu rei em E8. Porque aí esse cavalo E4, cavalo E4, bicho G5, ele tem cavalo por D6, cheque. E aí eu excluí da minha mente a ideia. Mas aqui cavalo G4 é fino, então. Toma, cheque e bispo A6. É o lance, tá certo. Foi o lance que eu fiquei mais em dúvida na partida. Era esse daqui. Porque não tá ganho ainda, olha só, 0,39 tá quase decisiva. Tá muita vantagem, na verdade, mas ainda tem alguns recursos para ele. Mas essa era a ideia mais difícil para jogar o torre 8. E aí joguei torre 8, e aí a partir disso, só o arremate na posição. Pô, bonitinha, vai. Apesar dos erros, o que você achou aí? Mas vamos lá, onde chegamos agora? Vamos dar um confere aqui. Antes de dar esse confere, se você está querendo melhorar no xadrez, se você joga no chess.com, você joga torneio, está querendo evoluir no jogo, seguindo um método de treinamento e sendo acompanhado por um time de grandes mestres,
você pode ter acesso a isso dentro da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você tem aulas comigo, com outros GMs também, e tem acesso às nossas trilhas de treinamento. Então, independente do seu nível de jogo, você tem um caminho exato para evoluir. E lá no nosso aplicativo você pode seguir nas aulas, os exercícios, você tem nas suas mãos tudo para evoluir no xadrez, assim, desfrutar mais do jogo. Se isso faz sentido para você, entra para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição do vídeo, você vai acessar essa página, onde você pode ver todos os detalhes da Chessflix, como que ela funciona, ver depoimentos de alunos, fazer um tour pela plataforma ali comigo. E entrando para a lista de espera, você pode se tornar aluno com uma condição especial e ainda receber uma série de bônus exclusivos, beleza? Bom, e vamos lá olhar como ficou a tabela de classificação após essa partida. Deixa eu dar uma atualizada. Top 9 agora. Passamos o FIAR ali por 1.2478, é porque o cara tinha menos de 2.300, eu ganhei muito pouco, eu ganhei só 4 pontos. Vamos ver o que acontece aí nas próximas. Agora o próximo ali, o oitavo, tá 1 ponto só de distância, depois já vai entrando a galerinha que tá ali nos 2.500 de hit. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios da série. Mas então é isso, vamos chegando ao final desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.